Sabe, quando a gente pensa em pesquisa, logo vem à cabeça algo super objetivo, direto ao ponto, né? Mas hoje, a gente vai ver que às vezes é quase uma missão de detetive. Vamos acompanhar a jornada de um pesquisador que decidiu encarar um dos conceitos mais importantes e, acredite, mais confusos da medicina. Parece uma pergunta simples, não é mesmo? É tomar o remédio na hora certa, ir na consulta, mas para a ciência o buraco é bem mais embaixo. E esse é o enigma central que o nosso pesquisador precisava decifrar. Então, a primeira parada nessa investigação já revela uma coisa: uma confusão danada. O que deveria ser um ponto de partida claro, na verdade era um verdadeiro labirinto de ideias. E aqui está o X da questão. O termo adesão à terapêutica está por toda a parte, nos artigos, nos consultórios, mas, pasmem, não existe uma única definição. Na prática, é como se cada pesquisador criasse a sua própria versão do que isso significa. Uma loucura. E olha só a escala do problema. Pesquisadores que estudam AIDS, tuberculose, hipertensão, pediatria, geriatria, tá todo mundo falando de adesão. Só que cada um olha para o seu próprio umbigo, sabe? Isso cria um campo de estudo gigante, mas todo fragmentado. Imagina um monte de gente tentando montar o mesmo quebra-cabeça, só que ninguém olha a peça do outro. Não tem como dar certo, né? Bom, diante desse verdadeiro caos de informação, era preciso um plano, uma estratégia para conseguir juntar todas essas peças e finalmente começar a enxergar a imagem completa. Essa pergunta de $1 milhão, né? Quando tudo aponta para todos os lados, qual caminho seguir? A resposta está em ter um método, e um método muito bem pensado. A grande sacada do plano foi não tentar achar uma resposta única. Pelo contrário, a estratégia foi abraçar essa complexidade toda. O pesquisador selecionou artigos de tudo que é área, misturando as visões mais gerais com casos bem específicos e, o mais importante, prestou muita atenção em como cada estudo foi feito, ou seja, nas suas metodologias. Ok, com todo esse material na mão, o próximo passo era organizar a casa. E o jeito que isso foi feito é a chave para a gente entender as várias verdades por trás da tal adesão. Pensa comigo, a metodologia de cada artigo virou uma espécie de lente. Uma lente diferente para olhar o mesmo problema. Uma pesquisa quantitativa, cheia de números, mostra a situação de um jeito. Já uma pesquisa qualitativa, com entrevistas e conversas, revela um lado completamente novo. Foi olhando através dessas várias lentes que deu para ver a questão por múltiplos ângulos. E aqui a gente vê bem essa diversidade de fontes. Tem estudo quantitativo da saúde pública, abordagem qualitativa vinda das ciências sociais, artigos do campo médico mais tradicional e até trabalhos que misturam tudo. É um verdadeiro mapa da literatura mostrando as diferentes tribos científicas investigando o mesmo tema. Beleza, com tudo organizado, a investigação pôde finalmente ir mais fundo. E foi aí que a análise começou a revelar as descobertas mais, digamos, interessantes. O pesquisador se concentrou em 3 pontos. Primeiro, afinal, o que cada estudo entendia por adesão? Segundo, que fatores eles achavam que eram importantes para a adesão acontecer? E terceiro, de que forma a metodologia de cada um influenciava as conclusões? Um trabalho de detetive, eu diria. E agora que a nossa história chega na parte mais fascinante. O pesquisador usou uma técnica que vai muito além do que está escrito. Uma técnica para descobrir o que os textos científicos revelam sem dizer com todas as letras. Essa citação aí do Daly e sua equipe é a chave de tudo. A ideia não é só ler o que os cientistas escreveram, mas decifrar as mensagens ocultas, as suposições e as narrativas que estão ali debaixo da superfície dos dados. Parece meio mágico, não é? Ler nas entrelinhas. Mas, na verdade, é um método. Um método que se baseia em uma coisa bem simples: fazer as perguntas certas para o texto. E olhem só que incrível. A análise fica muito mais profunda quando se pergunta qual é o tom do autor. É um tom otimista, crítico? Qual é a história que ele está tentando contar por trás dos gráficos? E a minha pergunta favorita: quem são os heróis e os vilões nessa narrativa científica? O paciente que não adere é o vilão? O médico é o herói? Essas perguntas começam a revelar os valores e até os preconceitos que estão ali embutidos na ciência. E essa, no final das contas, é a grande lição desta análise. Uma pesquisa de qualidade não para só na coleta de dados. Ela vai além. Ela se propõe a interpretar as narrativas, os subtextos e as histórias que a comunidade científica conta para si mesma e para o mundo. E a gente termina com essa provocação. Se até um artigo científico que parece ser a coisa mais objetiva do mundo carrega histórias e significados ocultos, o que mais no nosso dia a dia não merece um olhar mais atento, hein? Em que outras áreas a gente deveria aprender a ler nas entrelinhas?
Fica a reflexão. Até a próxima!